Boa noite. E que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade. Bom, a gente está aqui no Kardec, é sempre um motivo de alegria, satisfação, né? A gente rever os amigos. E eu, como foi a primeira casa espírita, centro espírita que eu entrei, que eu fiz, ouvi uma palestra, foi aqui, faz muito tempo, faz uns 40 anos por aí, eu era tão jovem. Mas é sempre bom a gente estar aqui, não só para estar aqui na frente, como ir assistindo as palestras. O assunto que a gente vai desenvolver aqui hoje, né, é sobre o apego às coisas, né? A falta de desapego nós, né? Nós somos muito apegados às coisas, a gente esquece que nós somos o espírito vivendo uma experiência material, né? Dá a impressão que é o contrário. Nós somos apegados às coisas, a um carro, a gente, um risquinho de nada que dá o carro, a pessoa fica nervoso, qualquer coisa, tanta briga, tanta ato de violência já apareceu por pequenas coisas, né, que por perder aquilo, por estragar aquilo, né? E a gente vê nas obras espíritas mesmo quantas reencarnações até que teve por causa de 1 metro de terra, 2 metros de terra. O próprio irmão X conta pra gente, né? E por causa de 1 metro de terra ali, um matou o outro e tal, aquela coisa. Passou tantos anos lá para frente, novamente voltaram, e há a confusão da cerca, aquela é para lá, não, é para cá. E vai torná-lo se degradar de novo, e ali saiu morte. Passou mais 100 anos, né? Novamente encontraram. Aí, mesmo a confusão, a cerca é para lá, é para cá, é 1 metro para lá, 1 metro para cá. Falei, não, vamos fazer o seguinte, aqui já morreu muita gente aqui para trás, aqui, nossos bisavós, parentes, convém a gente ficar por aqui mesmo, deixar assim. Então, às vezes, por causa de 1 metro de terra, a gente perde 300 anos de vida. Então, o Espírito fala muito sobre nós, para nós, sobre esse desapego. E outro dia, numa casa espírita que eu fui, eu recebi uma mensagem, eu achei interessante, uma mensagem do André Luiz, que fala apego aos bens. Eu vou ler aquela curtinha, fala assim, não se apegue ao interesse material. Casa, more bem, mansão ou choupana, não importa o tamanho, mas não seja escravo dela. Carro, use sempre, qualquer marca, não importa o modelo, mas não fique obcecado por ele. Terra, viva nela, extensa ou não, não importa ser viável, mas não se agarre ao chão. O corpo, cuide dele, bonito ou feio, não importa ser saudável, mas não se fixe na aparência. Use com equilíbrio os bens terrenos, entendendo que o apego a eles causa de perturbação severa da vida espiritual, o que significa que você pode possuir tantos bens quanto queira, desde que não seja possuído por eles. André Luiz. Então aqui está muito claro, né? A casa, o carro, a terra, o corpo. A gente vê muita gente sofrendo por causa de cima das coisas aqui, né? A gente pode ter, normal, mas não pode achar, como diz aqui, que não ser escravo deles, se apegar a eles, achar que é nosso, que nós vamos levar quando desencarnar. Mas nessa mensagem, eu achei interessante, em cima no cantinho, estava escrito assim, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 4, Riquier. Aí eu, sei lá, eu fui lá ver por que tá, a gente não costuma ver a mensagem que tem, porque o André Luiz não tem nada a ver com o céu e o inferno. O André Luiz é bem depois, né? E o céu e o inferno é há mais de 100 anos. E eu fui lá ver o que era esse Riquier, né? E esse François Riquier, que era um senhor, era um velho, avarento, solteirão, que morreu, desencarnou em 1857. E ele deixou uma fortuna considerável, né? Assim, quando o cara a pessoa é solteiro, não tem filho, né? Fica com o sobrinho, né? Ele deixou uma fortuna grande, aqui fala, né? E numa época, da época, ele foi em senhorio lá, foi namorado de uma senhora, de uma moça, mas depois eles se separaram, né? E ela foi embora pela vida dela e nunca mais viu ele, não sabia notícia dele, onde ele estava, onde ele foi.
E ele acabou desencarnando. E 5 anos depois, né, uma filha dessa senhora, ela tinha catalepsia, né, catalepsia, mas era uma médium, excelente médium. E ela, no sonho, né, se encontrou com esse Requier, e ele falou que queria conversar com a mãe dela. E alguns dias depois, ela lá, espontaneamente, ele vem, se comunica e conversa com a mãe dela, que era certamente a mulher que foi senhoril, foi namorada dela. Aí falou assim, e ele pergunta, que quereis de nós? Ele fala, meu dinheiro, que me tomaram todos, os miseráveis, a fim de repartirem. Venderam minhas quintas, as minhas casas, tudo para as repartir, dilapidaram meus bens, como se não fosse mais meus, fazei-me que se faça justiça, porque eles não escutam. E não quero ver mais infames. Dizem que eu era usurário e guardo o meu dinheiro. Por que não me querem devolver se acha que foi mal adquirido? Ele falou. Aí ela falou assim, falou para ele, mas estás morto, meu homenzinho, não tem de mais necessidade de dinheiro. Falou para ele, né? Pede a Deus para ter uma nova existência, pobre, para espiar a avareza desta. Falou para ele. E ele respondeu, não, eu não poderia mais viver pobre. É necessário o meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de ter outra vida, uma vez que vivo a presente. Ele estava vivendo a presente. Aí ela fez uma segunda pergunta, uma outra pergunta que é para chamar a atenção dele para a realidade dos fatos. Mas sofreis? Ele falou assim, eu sofro torturas piores do que as doenças mais cruel, porque é a minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida, que foi um motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que é necessário ajudar-me a sair desse miserável estado. Aí elas falaram assim para ele assim, oraremos por vós. Ele falou, obrigado. Orai que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois isso jamais poderei me arrepender. A Deus e obrigado. Aí ele falou François Riquier e pôs o endereço. Ele fez o espírito se comunicar e pôs o endereço, né? Vai comunicar, endereço. Ele está no plano espiritual. Ele pôs o endereço, numa rua lá. O curioso, então, a mulher foi lá na casa, foi lá procurar ele, ver, procurar a casa, o endereço que ele falou, né? Estava lá. E ela chegou lá, perguntou nos vizinhos, claro, a casa estava fechada, estava abandonada ali, mas perguntou para as pessoas ali perto e falou que foi a última residência dele. Ele morava ali. Quer dizer, aliás, ele estava lá, né? Ele estava morando ainda lá, precisamente por isso que ele estava pedindo, reagindo dessa forma ainda, reclamando do dinheiro, reclamando dos bens dele, reclamando das coisas que ele queria usar ainda, como tivesse na vida material. Isso tudo para a gente chama a atenção da gente, porque nós somos ligados a muitas coisas. E não precisa ser, rico, o cara que tem fortunas, não. Nós somos apegados a qualquer coisa, por mais simples que seja, a gente se apega. E a gente tem que estar ciente, né? E nós, as únicas coisas que nós vamos, porque são nossas virtudes, as nossas qualidades, os nossos defeitos, né? E esses nós vamos levar à vida espiritual. As demais coisas, não vão pegar, levar a coisa material. E então, depois eu comecei a pesquisar melhor, assim, olhar, né? É um assunto assim, que chama a atenção da gente, pelas reações nossas do dia a dia, e reações de pessoas, né? E quantos gestos de violência acontecem por aí, exatamente para a pessoa se matar por uma coisa que insignificante. Ele não aceitou aquilo, não aceitou perder aquilo. E eu procurei no livro, achei no livro Instruções Psicofônicas, tem várias instruções psicofônicas e Falando da Terra. São 3 livros que o Chico fez, né, quando estava em Padre Leopoldo ainda. Toda semana eles reuniam na casa de Meimei e o espírito se comunicava, comentava alguma coisa, falava, de repente depois ele passava um tempo, ele voltava de novo, às vezes estava melhor, tinha aprendido alguma coisa, e assim por diante. Isso aí várias vezes acontecia. Então foi 3 livros, né? O Arnaldo Rocha, que aliás é
amigo do Valdir. O Valdir conheceu muito o Arnaldo Rocha, lá no Chico, em Beraba. E o Arnaldo Rocha, que exatamente foi o marido da Meimei. Meimei desencarnou jovem, né? E o Arnaldo Rocha ficou. E o Arnaldo Rocha, ele que organizou esses 3 livros. Questões psicofônicas, Falando da Terra, o outro eu esqueci o nome, está até na cabeceira da minha cama, mas não estou lembrado agora. É um livro muito interessante. E ele, inclusive, tem até áudio. Ele gravou em áudio e tem livro também escrito. Antes do Chico ir para Uberaba. Isso volta em 1952, 53, 54, 55. É muito interessante. Lá tem umas assim, coisas fantásticas. Quem puder ler. Tem livro desse que nem se encontra, não encontra mais. Eu procurei Falando da Terra outro dia aqui e não achei. Nem da editora não tem mais. Mas é muito interessante quem puder achar, comprar. E aí eu procurei, eu achei nesses inscrições psicofônicas uma história interessante que chama Amarga Experiência, que é de um senhor que também que tinha lá no Chico, nessa comunicado da Água Azesa, através do Chico, que era o médium, e comentando a sua situação dele, exatamente do apego dele. Esse senhor morreu, desencarnou jovem, que aí que é o perigo, né, exatamente, da gente, porque a gente não sabe quando vai desencarnar. Quando a gente se prepara para desencarnar, aí fala assim, eu até lembro uma vez perguntaram para o Chico qual era uma morte boa, né? Se é que existe uma morte boa. E o Chico Xavier falou que a morte boa seria aquela que você fica um bom tempo doente, enfermo, ou você desencarna de velhice. Fica velho, vai, não tem mais jeito, acaba desencarnando. Mas muitas vezes não acontece isso. Tem gente que morre com 30 anos, com 40 anos, com 45 anos, e muitas vezes por descuido, não se preparou nada. E a gente volta dessa construção plano espiritual e é muito difícil. E esse senhor aqui, ele desencarnou com 40 e poucos anos, era um banqueiro, não era um assassino, não tirou vida de ninguém, mas era uma pessoa extremamente ligada ao dinheiro. A vida dele muito pacífica, quieta, não tinha nem assim um preparo de uma religião, de frequentar, de participava muito pouco, e de repente veio a morte e voltou à vida espiritual. Eu vou ver aqui para vocês, não tem jeito de querer falar o que aqui, porque é muito difícil. Como a pessoa, ele acordou no plano espiritual, depois já de um bom tempo. Ele até fala assim, perdoai-me o tratamento, entretanto, não me sinto ainda à altura de chamar os amigos ou irmãos, de falarem para as pessoas que estavam ali no dia da comunicação dele. Ele falou, sou apenas um mendigo de retorno ao vosso tempo de caridade, a fim de agradecer, ou simplesmente sou um homem desencarnado em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura, porquanto a loucura quase sempre resulta de nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Então ele fala com a aprovação dos orientadores que levaram ali, né, para dar aquela comunicação. Aí ele fala assim, quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendia acreditando que a dominação financeira fosse o trunfo real da Terra? Tem muita gente que acha que o dinheiro resolve qualquer problema, né? Tudo. Eles sentem em cima do dinheiro e aí é o perigo realmente. No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o passo desprevenido no mato inculto. Aí ele vem contar sobre o desligamento dele do corpo, né? Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro, com o pavor de um homem que se visse repetidamente enjaulado. Isso quando ele acordou, sabia que o eu dele existia, né? Ele fala assim, sufocava minha treva espessa, horrível de espinéia, agitava-me tudo. Queria o ar puro, respirar, e gritei por socorro. Meus braços, contudo, eram perdidos, sem eco. E depois, ao cabo de alguns instantes, passou um tempo, né, eu vi com 2 mãos, 2 braços fortes, né, tiraram ele, puxaram ele. E ele falava, que lugar é esse? Que lugar é aquele? Uma casa sem teto, que olhava para cima, não tinha nada, não tinha cobertura, né? E saiu cambaleando ali e tal, para lá para cá.
e via umas caixas, várias caixas fortes ali. Aí ele passou a mão numa caixa, e viu ali que tinha palavra escrita em alto relevo, né? Aí percebeu que estava no cemitério, né? Estava no meio dos túmulos. E saiu para fora do cemitério, correndo, e procurando alguma coisa, morrendo de sede. E aí ele passa um bonde, e tem um condutor, ele chama o condutor, ninguém liga para ele, ninguém vê. Claro, o condutor estava encarnado, ele estava desencarnado, então não ia ver, a não ser que ele fosse médio vidente. Né? Ele gritando, condutor, e sai correndo, mas ninguém ouvia para ele. E ele vai até, quer correr, quer entrar na casa dele. E ele vai entrar na casa dele. E ele tal, procura uma coisa, procura outra, tal, vê que alguém não chama, não dá atenção para ele, mas ele fica ali e tal. E ele com aquela sede, ele quer água, eu quero água, morrer de sede. E ele vai, abre a torneira, mas a torneira só saía ouro. Aliás, quando ele pegou alguma coisa do bonde, que ele conseguiu alcançar o bonde e andar um pedaço do bonde, né? Tudo do bonde era de ouro, todas as coisas do bonde eram de ouro, tudo era ouro. E ele ficou ali um tempão deitado, meditando, pensando, não sabia o que fazia, até que ele conseguiu entrar na casa dele. Ali. Antes ele viu uma igreja, ele falou, mas sabe que eu sou católico? Eu não sei. Eu ajudava a fazer uma coisa do padre, ele fazer alguma coisa, dava doação, o que ele lembrava era isso aí, né? E passou o dia, né? Ali naquele coisa, e veio a noite, veio a madrugada, né? E ele saiu para a rua de novo, né? Saiu para a rua de novo. E foi numa igreja. A igreja estava cheia de gente. Ele falava que estava cheia de gente, mas cheia de espíritos, né? Muito tempo depois é que ele percebeu que ali só tinha espírito. E ele, sem rumo, perdendo. E assim, andando, mas sem saber o que fazer. E meio de gente simples, gente pobre, ele perdido, não olhava, não sabia o que olhava, que via. E ele falou assim, nossa, que eu vou entrar numa igreja. Né? Mas aí, na igreja, ele entrou na igreja, começou a olhar, ele precisava confessar. Ele foi no confessionário, depois do confessionário transformou num balcão, fosse um banco, um caixa de banco. Ele olhou lá o padre, o sacerdote, né? E esperou a hora da Eucaristia, da hóstia, né? Mas viu que as hóstias eram tudo moeda de ouro, Onde eu olhava, a fixação dele com ouro, com dinheiro. Era ouro. E ele ficou ali sem rumo, perdido. Né? Ele não sabia o que fazia. Começou orado, apavorado. Né? Pessoa, situação, não tem consciência de nada. Para ele estava vivo. Ele estava andando, estava vivo, como se fosse um de nós na rua. Aí ele escutou uma voz que falou assim, amigos, os filhos de Deus encontram as casas de Deus aquilo que procura. Procuravas ouro encontraste. Então, você vai na casa de Deus e procura o que você procura, você vai achar. Nós viemos aqui, cada um de nós viemos procurar algumas coisas. E ele procurava só ouro. Tudo que ele fazia era um negócio. Né? E ele conhecia a cidade, né, ali, conhecia a cidade que ele estava andando. E ele lembrou de uma caixa d'água, porque ele estava com muita sede, né, do bairro Santo Antônio. Esse bairro Santo Antônio é em Belo Horizonte. Ele foi lá, mas quando ele deitou, agachou assim, pegar água, a água que saía era tudo ouro, transformar ouro, só ouro. Ele não conseguia a água e continuava com aquela sede, né? Com sede. Ele falou assim, não tem, eu não sei o que eu vou fazer, né? Aí ele lembrou de um amigo dele, que era espírita, um amigo dele, um tal de Cícero Pereira. Lembrou do amigo espírita. Nossa, e era exatamente um amigo dele, como ele virou espírita, e ele achava o cara bem maluco, né? Porque falava da comunicação, do espírito e tal, assim por diante. Ele falava, o cara é maluco, ele não ligava muito a pessoa, deixou, não convivia com ele. Mas ele lembrou dele, aquela recordação, lembrando do rapaz, o cara apareceu do lado dele, esse amigo dele. O Cícero apareceu do lado dele. E aí, o Cícero conversou bastante com ele, tentou acalmar ele, conversou bastante com ele. Depois de várias horas de esclarecimento, explicando para ele a situação dele e tal. E levou ele para uma casa espírita. Exatamente como nós. A gente fala muitas vezes, está aqui, né? E a gente sabe que muitas vezes, como nós convidamos alguém para ir numa casa espírita, vir uma palestra, conversar e tal, fazer uma consulta, de repente, os espíritos também convidam outros espíritos para vir até aqui, para aprender,
para ser orientado, porque aqui não é só a nossa atividade, nós que estamos aqui encarnados, desencarnados é um número muito maior que nós. Isso, existe o trabalho dele. E ele pegou ele e levou lá para onde estava exatamente o Chico Xavier, o Arnaldo Rocha e o pessoal ali no meio. E ele, chegando lá, pacificaram ele acalmou ali, foi acalmando, ouvindo palestra, ouvindo a semana, e orientou ele e tal. Depois ele foi embora, depois ele voltou outras vezes. E foi. Mas logo que ele chegou lá, quando ele olhou na mesa, o próprio evangelho do Chico Xavier, que o Chico estava na mesa, também era de ouro. As folhas que estavam ali, ele achava que era folha de estado de cheque. Isso que ele fala aqui na mensagem. E aí, orientaram eles, olha, agora é o seguinte, você vai fazer o que muita gente às vezes pedia para você, quando você estava na Terra, e você não ouvia, não escutava. Você vai pedir para algumas pessoas que têm posse, que têm condições, que possa fazer uma coisa de bom para alguém, pode ajudar alguém que precisa de um remédio, que precisa de um agasalho, que precisa de alguma coisa que você pode ajudar. E ele se podificou a ajudar as pessoas. E ele saiu, né? Só que ele fala que depois de tentar aproximar de pessoas, né? Ele conhecia as pessoas até, gente de posse. E ele tentava incutir na mente da pessoa algum ensinamento, mas ele fala assim, apenas eram ouvidos de mármore, cabeça de pedra e corações de gelo. Exatamente quando alguém espírita aproximava dele e ele não ligava para aquilo. Muitas vezes até igual nós. Muitas vezes nós paramos no farol aí, e vem um coitadinho pedir alguma coisa, a pessoa fecha o vidro do carro, pega o vidro lá e não dá atenção. E quantas outras situações aí, você corre, desvia, que a pessoa não te interessa nada, você não quer fazer, isso acontece. E foi o que ele falou. Todo mundo que eu ia chegar perto estava com ouvidos de mármore, cabeça de pedra e corações de gelo. Mas somente agora, nessa semana, atingi um grande resultado. Ele estava feliz. Porque naquela semana, ele aproximou de alguém, de uma pessoa, e falou as mesmas coisas que ele falava para o outro, para todo mundo. A pessoa fazer se tocar. E fez com que a pessoa entendeu e teve aquele pensamento de ajudar alguém, uma senhora viúva pobre, e dar uns cobertor para ela. Ajudar alguns cobertor. Aí ele ficou contente, porque ele conseguiu uma coisa. E foi até junto com a pessoa foi lá comprar os cobertores, comprou, depois ele foi junto entregar os cobertores. Então ele estava muito, muito feliz, porque a primeira vez ele conseguiu, depois de milhares de pessoas, ele tentou incutir algum ensinamento, a pessoa entendeu o que ele queria e foi doar. Vê, olha, a situação, né, a mudança. Né? Aí ele fala assim, no final da mensagem. Então, pela primeira vez depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma. Tenho hoje a ventura de crer que as visões de ouro terrestre ficarão para trás. Doravante, espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água e o ouro da prece. O Senhor, ó Senhor, que esses fios de algodão dados de boa vontade me envolvam também agora. Sejam eles o primeiro sinal de minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento, que venho feliz partilhar convosco. Ela agradeceu, muito obrigado ali, o Chico e as pessoas, né, que o Espírito agradece. Bom, isso aqui, então, ele terminou. Vê a situação. Nós vimos aqui dois exemplos, né? Dois espíritos que... O Riquier, lá que está lá no céu e inferno, e ainda está achando que está vivo, ainda está lá, está preocupado com as fazendas, né, com as propriedades dele, com o dinheiro. E esse senhor aqui, que não é nenhum assassino, não matou ninguém, nada, mas é apegado às coisas materiais e que volta à vida espiritual, de repente, de uma forma intempestiva. Quer dizer, de repente, nós estamos sempre preparando, nós estamos sempre adiando as coisas. Semana que vem, depois eu vou, depois eu visito. Aquela pessoa que a gente tem dificuldade, depois eu vou lá pedir perdão, vou lá conversar, eu vou lá aproximar dela. E, de repente, hoje a misericórdia divina nos chama. E daí? Aí você volta e fica com um monte de situações pendentes sem poder fazer. E esses dois aqui, né,
retorna de uma forma assim difícil, né? Porque, coisa que não esperava, não se prepararam para aquele desenlace, para a nova vida espiritual. Em Mateus, no capítulo 6, 20, fala assim: ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. Nós temos que tentar juntar tesouro lá, que nem a ferrugem nem a traça consome. Isso é interessante. E no 21 fala assim: porque onde está o seu tesouro, aí também está seu coração. E está teu espírito, né? Onde está teu tesouro. Então, Jesus está querendo dizer que o coração é uma bússola, né? Para onde essa bússola pender, vai direcionar a nossa vida. Cada um de nós tem as nossas tendências, nossas carências, nosso desprendimento, a nossa vontade de ajudar, de servir. Então, essa escolha nossa vai influenciar nós por toda a vida. Se é o dinheiro, é o dinheiro, vai apertar o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, como ele é neutro, né? Ele é neutro, nós vamos direcionar ele. O dinheiro serve tanto para matar a fome, para comprar um remédio, comprar um agasalho. O dinheiro também pode para comprar uma arma e sacrificar, levar violência, levar sofrimento para as pessoas. Então, convém a gente ir modificando, transformando. Né? Tem uma frase de André Luiz que ele fala assim: nós tornamos aquilo que adoramos, ou nós tornamos aquilo que adoramos, ou que amamos. Nós seremos aquilo que nós adoramos, que nós queremos. Então precisa ver o que nós é pegado, o que nos preocupa mais. Muitas vezes a gente acha assim, que tem tanta coisa importante, a gente às vezes vive de ilusão, da impressão, né? Nós já pegamos algumas coisas assim de tal forma, né? E de repente vem a dor, vem o sofrimento na casa de alguém da gente, ou na gente mesmo, ou no filho, ou na esposa, ou na mãe, no pai. E você percebe que aquilo que você tanto queria, tanto que era pegado aquilo não vale nada. O que vale é aquela cura daquela doença, aquela dor, aquele sofrimento que um filho teu está passando. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Santo Agostinho fala assim: se quiser conhecer alguém ou uma pessoa, não pergunta o que ela sabe, mas o que ela ama. Porque o que ela ama define todo o resto. Então, não vamos perguntar para uma pessoa o que ela sabe, mas o que ela ama. Quer dizer, o que ela ama realmente é que vai saber o seu futuro, fazer o seu progresso moral, espiritual. Khalil Gibran também tem uma frase que fala assim: se quer conhecer o coração e a mente de uma pessoa, não pergunte o que ela conquistou, mas o que ela aspira. O que ela aspira define o que ela encontrará mais adiante. Então, perguntar para uma pessoa, se quer conhecer o coração e a mente de uma pessoa, não pergunte o que ela conquistou, mas o que ela aspira, o que ela deseja. Muitas vezes a pessoa não conquistou ainda o que ela queria, mas ela está buscando alguma coisa, ela está aspirando alguma coisa. E é interessante, cabe o incentivo, cabe a vontade e o desejo da gente. Então a gente, muitas vezes, como eu estava falando, nós nos apegamos a algumas coisas e achamos que aquilo é o mais importante. É tudo que basta é aquilo. Tem lá na Grécia, né? Tinha lá um dos 7 sábios, né? O Bias de Priense. Priense é uma cidade, e Bias era o filósofo lá. E lembra da época da Grécia, estava uma guerra, uma revolução, uma cidade de Priense, vinha vindo lá, a guerra ia chegando próximo dele, né, invadindo ali, e chegando, e aí todo mundo começou a pegar as coisas, né, carregar carroça, carruagem, cavalo, nas costas mesmo, pegando as coisas da casa dele para levar embora, para outra cidade, para outro lugar, para longe, correndo da guerra. E esse filósofo, esse Bias, ficou quieto, tranquilo. Aí alguém falou para ele assim: mas você não vai pegar suas coisas? Você não vai pegar suas coisas para ir embora? Você está aí tranquilo? Ele falou: não, tudo que eu tenho está comigo. Tudo que eu preciso está aqui dentro de mim. Onde eu for, não tem problema. E realmente é assim, né? Tudo que tem está na gente. Eu vou voltar para o espiritual, tudo que está comigo. Eu não vou levar casa, não vou levar fazenda. É o que simplesmente não pensar nessas pessoas. Quer dizer, o que eu preciso, trago comigo. Ele falou.
estava com ele ali. Ele não estava preocupado com nada, ele carregando isso, carregando aquilo. É o apego, gente. Então, poucos de nós tá realmente preparado, né? Ou quase ninguém de nós está preparado para certas situações da vida da gente. Então, a gente depende de perguntar se o que tem mais valor, o que é mais importante, né? Depende de cada um de nós, do nosso equilíbrio, do nosso controle emocional. Agora, nós apegamos a algumas coisas, né? E às vezes não sabemos lidar com aquilo. Então, a gente tem que procurar perceber assim, tudo aquilo que é transitório, aquilo que vai passar, aquilo que vai acabar, isso não adianta se apegar. Não adianta a gente ficar fixado aquilo ali, que não vai resolver. Não adianta você pegar um negócio que vai sumir, que vai desaparecer, que vai mudar. Não depende de nós. Por exemplo, a própria juventude, né? É claro, é muito bom a gente estar com... Você está com 60 anos e parece ser 40. Ou está com 70 parece ser 50. É muito bonito, gente. Mas a juventude, a idade é implacável, ela chega. E nós vemos quantas pessoas, né, que acontece até de desencarnar mesmo. Quer fazer uma cirurgia, quer mudar isso, quer mudar aquilo, quer ficar jovem, entendeu? Não vai conseguir. É impossível. Então tem certas coisas que são que nós procuramos, que nós buscamos, né? Mas não tem sentido. Então, porque é passageiro, a idade vai mudar, vai transformar, vai modificar, vai mudar. Mas nossa beleza, aquela beleza interior, a beleza do espírito, a beleza da alma, da alma da gente. A gente que tem buscar essa consciência, né? de estar consciente de que nós estamos passando os momentos, aproveitando e tentando conquistar coisas que são eternas, as virtudes eternas. Isso que é importante de conquista, as virtudes que fixa, que nós guardamos, que nós ficamos com nós. Está ali, é nosso, é meu, esse é meu. O resto a gente não tem nada, não vamos levar. O que nós vamos levar? O que nós vamos levar daqui? Aí a pessoa está pegada a dinheiro, né? Dá a impressão que quando vai desencarnar vai ter um carro para levar o dinheiro, mas não vai ter. Então é muito importante que a gente procura amar o semelhante, deixar esse legado de amor, de compreensão, né? Porque se hoje a gente fosse chamado a retornar, nós estaríamos preparados, igual esse filósofo, o Bias? Eu falo, não, tudo que eu tenho está comigo, não precisa ficar... Não, a gente, para que vai desencarnar amanhã ou depois, cada um vai fazer alguma coisa de acordo com o que ele está apegado, está ali, que ele deixou de fazer. Então é muito importante que se fortaleça, né? A gente se prepara, né? Claro que todos nós temos medo do momento do desencarne. O próprio Chico falava, né? Porque nós temos medo que já desencarnamos outras vezes. E não foi bem muitas vezes as nossas encarnações. Então, isso vale para todos nós. Quando estamos falando aqui desses apegos aqui, para todos nós, inclusive nós somos espíritas, não é falar aí que... Não, nós aprendemos, inclusive a responsabilidade nossa é muito maior, porque nós temos muito mais que as pessoas, essa consciência, né? Que nós somos espírito eterno, que vão retornar à vida espiritual, e que todas essas coisas que nós estamos apegados, pouco vale, os valores são outros, e que de repente nós estamos do outro lado. Então, vamos ter essa certeza, né? Que de repente chega o momento e saber que tudo que nós temos, né? Tudo que nós possuímos, é tudo emprestado a gente. Nós vamos ter que devolver, da melhor maneira possível, até o nosso corpo, o nosso próprio corpo. Nós usamos ele para que o nosso espírito seja aqui, nós vamos usar da melhor maneira possível, com nossas mãos, a nossa mente, os nossos braços, né? Para que possamos servir, ajudar, honrou aquilo que a gente ganhou. Aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, se nós queremos ser realmente felizes e ter paz em nossos corações, a gente tem que ter sempre a pegar aquilo que é permanente, aquilo que é eterno. Levar a vida à condição de tudo aquilo que é eterno. Isso é importante. Porque aquilo que é eterno, as virtudes, ela pode ser melhorada. Agora, aquilo que não é,
que é passageiro e que não é correto, a tendência é piorar. Então, nós temos que pegar as coisas que são eternas, que são boas e que evoluem, que melhora o nosso espírito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que alguma coisa em condição material ficou